Nossa. É... Bem, gente, bom dia. Feliz de estar aqui para mais um encontro. Hoje está um dia meio frio, né? Pelo menos aqui. Não sei como é que tá onde vocês estão. Mas texto dessa semana, né, que a gente ia comentar, né? É um texto muito esquisito, imagino que vocês devem ter reparado, se vocês leram, que é um texto da Patrícia Lockwood, que é basicamente uma espécie de tentativa de performar assim, no estilo um pouco da experiência da internet enquanto uma mente coletiva, né? E por que eu escolhi esse texto, né? Enfim, antes de começar, acho que dá para falar um pouco disso. Bem, os primeiros dois encontros, né, e os primeiros dois textos, eles foram uma tentativa de entender o que é essa, digamos assim, estrutura de perfil que, que orienta, assim, que orienta não, né? Que na verdade é como a gente é, né? Quando a gente está nas redes, né? E a ideia era um pouco assim, entrar no problema da nossa desorientação a partir um pouco de uma análise do que a gente é, né? Nessa situação de desorientação atual, né? Então a ideia de ler a Gia Tolentino e depois o Irving Goffman era um pouco entender como a estrutura de um sujeito enquanto perfil ela vai ter certas propriedades, né, que tem a ver com essa questão da performance, da atuação, de você assumir certos papéis e como isso no contexto da internet acaba ficando, acaba assumindo certas feições que a gente pode chamar de patológicas. Mas uma coisa que eu acho que é o próximo passo, né, que faltou, né, mas na verdade é porque é o próximo passo, era ok. É, a gente tem a gente encontra esses tipos de subjetividade, né? A gente vê esses efeitos, mas por que isso surge, né? E para esse, digamos assim, pequeno módulo, né, eu resolvi escolher dois textos que tentam entender essa situação, né? O primeiro texto é o texto da Patrícia Lockwood, que eu acho que na verdade de novo assim, né? Assim como o texto da Gia Tolentino, ele é uma visão bem localizada no nosso problema. Então assim, ele vai tentar, eu acho, mapear o terreno para o qual o perfil sujeito é uma solução. E isso eu acho que é uma coisa importante, que é o quê? Que se a gente tem esse tipo de subjetivação, né, específica que a gente analisou, é porque essa forma de subjetividade é uma resposta a um certo tipo de problema. Qual é esse problema? Bem, eu acho que é justamente a gente está envolvido em escalas que excedem cada vez mais a nossa capacidade de processar elas, né? E é por isso que depois a gente vai ter o segundo texto, né, desse módulo, que é o texto da Patricia Reed, que eu terminei de traduzir ontem, que é justamente sobre como, digamos assim, navegar num horizonte expansivo, né? Num mundo grande, né? Que são os termos dela. Né? Esse texto não lida diretamente com a internet, né? Na verdade, ele lida com uma coisa que é o que significa que a gente está num mundo em que está tudo numa escala planetária. Né? E o que é essa escala planetária? Então, esse segundo texto, assim como o do Goffman, né, ele acaba sendo meio que uma tentativa de analisar a situação não apenas em termos da internet, né, que é a nossa situação em que a gente está desorientado, mas tenta analisar essa situação abstratamente, né? Então, a gente, de novo, né, vai ter os textos casados, né, em que um tem uma perspectiva mais descritiva, né, e o outro tem uma perspectiva mais analítica, digamos assim, né? Bem, todo esse preâmbulo, né, para dizer que, na verdade, eu acho muito difícil falar desse texto da Patrícia Lockwood, porque não é um texto, enfim, e assim,
Eu me arrependo demais de ter me proposto traduzir ele, porque é um texto difícil pra caralho de traduzir, porque não apenas ela está tentando falar sobre a experiência dela na internet, né? Enfim, a gente vai entrando nesse mérito do que é isso, né? Mas o que eu acho que é o elemento brilhante desse texto é que ela tenta captar uma certa um certo caráter assim meio distraído da internet, né? Na verdade, assim, eu acho que eu só fui me tocando disso enquanto eu estava traduzindo, né? Porque eu acho que, enfim, quando você está traduzindo, você está em contato com o texto de outra forma, né? Mas o que eu acho que ela tenta mimetizar é uma coisa que é, quando a gente está usando a internet, pelo menos se vocês são que nem eu, vocês abrem uma coisa, aí vocês vão entrando em um. Acho que não tem nada de específico e singular, vocês vão abrindo mil links, né? E aí mil abas, aí você está lendo, aí você está sempre andando para o lado, né? Eu acho assim, quando você está lendo as coisas na internet, você nunca está lendo para baixo, você está sempre lendo para o lado, né? Você está sempre lendo cada vez mais para um lado e para o outro, né? E até que, enfim, tem umas coisas que, às vezes, quando eu estou lendo coisas na internet, eu leio o final antes, enfim, eu mesmo já vou reembaralhando o texto na minha cabeça. Só que o que ela faz, que eu acho que é genial, pelo menos a impressão que eu tenho, é que ela está tentando fazer com que um texto contínuo tenha essa experiência de você ficar mudando de aba. Então ela fica alternando os temas e aí depois voltando, só que num texto contínuo. Então eu acho que ela está meio que tentando imitar essa sensação que a gente tem e que, porque ela tenta fazer isso num texto corrido, fica mais visível, né? De que quando a gente está lendo algo na internet, a gente está com a nossa atenção sempre atraída para fora, né? Então ela está comentando uma coisa, aí de repente no parágrafo seguinte ela está falando outra coisa, aí depois ela volta, e aí depois ela some. Mas você sente que tem uma estrutura ali, né? Que não é uma coisa assim, por acaso, né? Então, na verdade, isso eu acho uma coisa brilhante, assim, que ela faz no nível do procedimento, né? Sem contar que o próprio texto, enfim, né, dentro dos próprios parágrafos, você tem, assim, os elementos de distração, né? Enfim, é um texto esquisitíssimo, né? Depois a gente pode comentar isso, né? Então, assim, os problemas que eu acho que, que me atraem para esse texto, né? Eles não estão apenas assim no que ela fala, né? Mas eles estão também na maneira como ela fala, né? E assim, e o que é esse texto, né? Bem, ela mesma fala, eu acho que no início, né? É uma tentativa de tentar dar conta, né? Dessa experiência que foi, né? Entrar num portal, né? Que é como ela chama a internet, e de tentar avaliar, né? Se isso tudo acabar, né, algum dia, né, se isso foi uma coisa positiva ou não, né? E assim, eu acho que, enfim, de novo, né, a intenção aqui não é esgotar o texto, né? E eu acho que, enfim, a própria esquisitice do texto me deixa assim um pouco até incapaz de saber como exatamente comentar ele, né? Mas a ideia é meio que tentar passar por algum dos temas que ela menciona e ver como ele ajuda a gente a, pelo menos, começar a mapear essa estrutura desorientadora, né, no qual a gente está inserido, né? Porque, de novo, né, eu acho que é bom ter isso como uma espécie de mote. Se a gente assume certas formas de subjetivação, né, de ser, modos de ser que a gente assume na internet, se a gente se comporta como um perfil, eu acho que é porque a gente está tentando resolver um problema. E é o problema que aparece no texto, que é o quê? Como não se perder nesse espaço. Porque é isso que está acontecendo, né? E uma coisa que eu acho interessante, assim, que aparece no começo, eu acho que ela... Olha, eu não sei, eu acho que eu não consegui captar ninguém deixando isso tão claro para mim quanto depois de ler esse texto, assim, mas eu acho que ela descreve a internet como uma estrutura peculiar em que você tem uma espécie de interiorização do exterior. Eu acho que é isso que é, digamos assim, a dinâmica de você entrar na rede. Ela não é um lugar à parte, né? Ela não é um lugar assim separado do mundo. Ela é uma espécie de deslocamento de perspectiva, né, da nossa experiência, né? Então,
e um deslocamento que eu acho que é essa interiorização do exterior. E o principal verbo, né, eu acho, que está envolvido com essa experiência, né? O que quer dizer interiorização do exterior? Eu acho que a gente está inserido numa estrutura em que tudo se torna bisbilhotável. Né? Eu acho que ela usa a palavra em inglês eavesdrop. E na hora que eu fui traduzir o texto eu não pensei nisso, mas eu acho que bisbilhotar é uma palavra perfeita, até melhor. Né? Porque, de fato, eu acho que isso está tão naturalizado, né? Assim, a gente pode falar de você ficar stalkeando pessoas, né? Todo mundo, pelo menos todo mundo até uma certa idade tem essas habilidades muito afiadas, né? Ainda que talvez não goste de admitir, né? De que consegue bisbilhotar muito facilmente a vida de outras pessoas, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que fica tão naturalizada, é que a gente bisbilhota a vida de pessoas que a gente não tem a menor ideia de quem são, né? Eu tenho um amigo meu que ele tem uma das experiências que eu mais assim aprecio na internet, que ele fala que ele gosta de investigar não, ele gosta de acompanhar os Twitter jovens, ou seja, ele gosta de acompanhar Twitter de pessoas de 14 a 16 anos, e porque ele sente que tem um frescor ali, enfim, ele curte e tal. E o que ele faz? E é muito engraçado, eu já vi e tal, eu já pedi para ele me mandar uma lista para ver como é que é, né? Enfim. E é uma parada muito louca, porque é tão acessível o mundo desse, a partir dessa estrutura, que você pode acompanhar a vida de pessoas que são completamente irrelevantes para a sua vida. E você pode saber detalhes super íntimos, entendeu? Sobre tudo, né? Porque as pessoas falam qualquer coisa. Porque na maior parte das vezes, as pessoas não estão assim muito preocupadas, porque a maior parte das pessoas é completamente banal e graças a Deus. Então assim, não tem nada demais acontecendo na vida das pessoas, tá só aquelas coisas assim, poxa, fulano, fulano não me dá bola, poxa, traí fulano, poxa, enfim, né? É aquela música do crush, né? Então assim, o que eu acho engraçado, né, é que a internet ela tem essa estrutura de interiorização do exterior, significa que para a gente poder bisbilhotar as coisas, né, não tem mais nenhuma parede, né? Basta a gente olhar, né? É como se a internet fosse aqueles escritórios modernos, né? Que, enfim, pelo menos para mim é uma coisa que eu vejo apenas na televisão, né? Em que é todas estruturas vazadas, né? Que você não tem uma sala, né? Eu não sei se isso é real, né? Eu sei que, na verdade, a minha experiência é apenas reparar, né? Eu lembro que quando eu via Seinfeld, quando eu vejo, né? É muito engraçado, porque todos os escritórios são, assim, muito fechados, assim, são... Enfim, todos eles são retratados, mas, assim, todos os seriados modernos, aparentemente, é tudo vazado. Eu não sei se isso é por uma questão de filmagem ou se isso é realmente, assim, um novo modo de ser, né? De vigilância, né? O panóptico. Mas, enfim, o que eu acho é que a internet ela é uma estrutura, então, que ela permite a gente prestar atenção em tudo, né? E que é esquisito, né? Porque tudo pode ser objeto de atenção, né? E um dos efeitos, eu acho, dessa bisbilhotagem é o quê? Bem, quando a gente presta atenção em uma coisa, essa coisa eu acho que ela se torna, de certa forma, mais real, mais visível, né? Mais referenciável, mais inteligível. E, bem, a gente acaba tendo uma situação esquisita que a internet, por ela ser mais bisbilhotável, em diversas situações, ela acaba parecendo mais real do que o mundo fora da internet. Né? E eu acho que às vezes é isso que dá a ilusão de que a internet é um lugar. Né? Porque se a internet é um lugar que tem mais detalhes do que outros lugares, porque, enfim, quando a gente está andando na rua, a gente não pode ficar ouvindo as conversas que as pessoas estão tendo no celular. Né? Embora eu seja uma pessoa que seja um... Eu adoro realizar... Adorável, né? Porque eu não posso mais realizar esse esporte, né? De ficar olhando as conversas de zap da pessoa que está do meu lado, né? Uma vez, uma das idas de metrô mais divertidas que eu tive foi quando eu fiquei olhando o zap de uma médica
Achei isso maravilhoso, assim. Tinha uma médica, aí ela tava com o celular, assim, ela tava do meu lado. E assim, gente, desculpa, se você tá com o celular disponível para olhar, eu vou olhar. Mas enfim, eu já tô olhando para as pessoas, né? Tipo assim, a pessoa dá um like no Twitter em você, aí você começa a olhar e de repente você tá vendo as pessoas que estão a 3 passos de distância dessa pessoa que te deu o like original, né? Mas enfim, essa médica tava olhando o celular dela e o que me deixou assim chocado era assim, primeiro, nossa, as pessoas. Eu sempre fico com medo de falar com médicos no celular, enfim, porque eu sempre acho que eu estou incomodando, que eles não estão sendo pagos, enfim, sempre fico preocupado com isso. Não sei se eu devia pensar isso tanto, né? Porque médico geralmente ganha muito dinheiro. Mas enfim, mas eu penso, talvez porque a minha irmã é médica, eu fico com culpa dela. Embora minha irmã também ela é uma anestesista, então ela não entra nesse circuito, né, de clínica tanto. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei olhando o celular dela e eu fiquei chocado, porque era muita mensagem. Era muito. Ela fazia assim, sabe? Tipo assim. E assim, não parava de ter mensagem, assim. Era uma parada completamente louca. E aí ela fazia assim, assim, e aí de repente assim, tinha mensagens que era tipo de uma semana atrás. Apenas. Né? Então, assim, era muita gente. Ela deixava. Aí eu via as mensagens que ela tinha várias que ela não respondia, tinha várias que ela não abria. Aí ela abria algumas e tinha umas fotos de olhos completamente deformados, assim. Porque acho que era pessoas falando assim, tipo, olha, tem algum problema aqui, olha só o celular. Enfim. Então, assim, é, na vida real, digamos assim, né? Nem sempre a gente vai ter acesso, como eu tive acesso ao zap dessa médica, né? Mas, então assim, e o que acontece? Às vezes as coisas parecem mais falsas. Por quê? Porque a gente vê elas menos, né? E a gente tem essas situações esquisitas, eu acho, assim, que é um efeito assim acumulado da internet, a gente ter tantos detalhes, é que não apenas, né, a gente acaba achando que as coisas são menos reais às vezes quando a gente vê elas apenas na vida real, mas a gente acaba tendo aquelas estruturas em que o mundo offline acaba sendo articulado a partir do mundo online. E o melhor exemplo para mim disso é a maneira como televisão de dia no Brasil hoje em dia se converteu em um grande canal de vamos passar alguns clipes assim do YouTube, né, basicamente, né? E eu amo que assim é uma coisa tão influenciada que os caras literalmente tentam simular, né, a estética de uma janela de YouTube, né? Ou agora uma coisa que tá rolando, tipo, enfim, no último Big Brother os caras estavam simulando stories, né? Enfim, eles contavam algumas narrativas como se fossem os stories. Era sempre assim que abria o programa, eu acho, no dia de eliminação. Então, assim, tipo, tem essa interiorização do exterior que acaba, por sua vez, afetando como o próprio exterior se apresenta fora dessa interiorização, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante no texto da Patrícia Lockwood, que ela marca, ela não fala isso, mas eu acho que está lá, né? E eu acho que quem reconta essa história de um modo muito vulgarizado e acessível e com a melhor narração de todos os tempos é o Herzog, no filme dele, que é Eis os Delírios do Mundo Conectado. É um filme muito, tipo, mocorongo, porque, enfim, o Herzog, ele fez o que todos nós gostaríamos de fazer, talvez, que é fazer algumas obras-primas e depois se aposentar e só fazer coisas que você quer para se divertir. Eu acho que, na verdade, isso é, tipo, goals, assim, né? É tipo o que o Levi-Strauss também fez, né? Ele fez ali as mitológicas, e aí, porque ele achou que ele ia morrer, né? Ele falou, não posso ficar que nem o Saussure, eu preciso terminar de escrever a minha grande obra-prima. Aí, de repente, ele, tipo, terminou, aí escreveu os suplementos, e a Helena viveu mais 20 anos, assim. Então, tipo assim, imagina, né? Essa alegria, né? Então, assim, é um filme da Herzog nesse estilo, né? Mas ele reconta e tal, a história é bem interessante. E assim, o que é interessante, assim, né? Esse movimento de interiorização do exterior, ele acontece, né, aos poucos, né? E como é que, enfim, é a estrutura da internet no início, né? Bem, eu acho que ela funciona de um modo meio como uma espécie de arquipélagos, né? Você tinha umas ilhas, né? E que não necessariamente estavam todas conectadas, né? E claro, é claro que elas estão todas conectadas materialmente, né? Porque a internet, e é sempre bom a gente não esquecer isso, tem gente que esquece, são literalmente cabos,
que estão atravessando o oceano, né? Tanto que eu acho que alguém até postou outro dia na internet essa foto que aparece de vez em quando, que é maravilhosa, que é tipo, tubarões estão tentando destruir a internet, né? E aí é a foto de um tubarão tentando morder os cabos da internet, né? Eu acho que é sempre importante lembrar que a internet são cabos, materiais, porque tem gente que fala, a internet, a revolução e tal, sei lá o quê. Mas assim, ao mesmo tempo é bom lembrar que tem gente que é dona desses cabos, né? E não somos nós. Então, pera lá, né? Inclusive, tem toda uma questão geopolítica, econômica, de onde os cabos vão passar, né? Sobretudo se você é alguma ilha no meio do Pacífico ou do Atlântico, né? Enfim, é uma coisa importante, né? Então, enfim. Bem, mas assim, por que eu estou falando que tem esse caráter de arquipélago, né? Porque, assim, no início, você não tinha busca e nem rede social, né? O que você tinha? Você tinha e-mail, você tinha fóruns, né? Sobretudo nos anos 90, né? E depois, antes das redes sociais, né? Você vai ter os blogs, né? Blogs, fotologs, enfim. E o que é interessante é que eu acho que... Por que são ilhas? Porque para você chegar num certo lugar, você tem que meio que ter um endereço do outro lugar antes de você sair, né? De onde você está. E assim, se você não tem esse endereço, você não tem como chegar. Se você não tem o endereço literal, né? E os links são esses endereços facilitados, né? E o que acontecia muitas vezes? Você tinha certas ilhas e, e assim, às vezes essas ilhas podiam muitas vezes nem se tocar nunca, né? Você tinha fóruns que existiam e que jamais entravam em contato porque você não, porque às vezes assim você meio que para você chegar numa certa página você tinha que conseguir esse link em uma outra página, aí depois você conseguia na outra página um outro link, aí depois você conseguia em outra, né? Enfim, você tinha esses movimentos, né, descontínuos que realmente eu acho que mostram que ainda que as coisas estivessem conectadas, elas não eram contínuas, né? Então, assim, nos momentos iniciais você vai ter essa estrutura descontínua, né? Aí você vai ter o surgimento, né, dos sites que funcionam como diretórios, né? Enfim, tipo, aqui tem um link para... Enfim, é porque eu era gamer. Então, assim, os sites de diretórios que eu ia era tipo assim, aqui tem todos os links para detonados de jogos, né? Porque era o que eu fazia, eu ficava procurando detonado de jogo na internet. E aí eu quase virei um incel, né? Porque eu frequentava fórum gamer. Então, assim, inclusive é um dos grandes orgulhos da minha vida, né? Eu frequentei um dos fóruns, tem uns 4 fóruns, assim, que são, digamos assim, a pré-história do 4chan, né? E acho que o mais, assim, influente é o Something Awful, mas tinha um deles que era um dos menos, assim, importantes, mas que também é considerado, que era um dos que eu frequentava. De fato, é um lugar muito esquisito, para não falar coisas piores, né? Em que as pessoas organizavam, no início dos anos 2000, tipo assim, invadir fóruns de garotas anoréxicas para ficar xingando elas, falando que elas eram gordas e tal. Eram pessoas horríveis, tá? Enfim, não vou dizer, eu não fazia essas coisas, mas assim, eu ficava assim, nossa, enfim, o que eu vou fazer, né? Pelo menos eu não virei um incel. Mas enfim. Mas o que acontece? Você tem os diretórios, né? E o que são os diretórios? Os diretórios são curadorias feitas por pessoas, né? Então, tipo assim, o exemplo maior de diretório é quando a gente pensava nos fotologs, né? Porque no fotolog você tinha, de um lado, né, suas fotos, né? No meio você tinha suas fotos, aí de um lado você tinha o arquivo, e do lado direito você tinha os seus, né, amigos. Que era o quê? Que era tipo assim, então, esses são os links que eu acho que valem a pena, né? Na cultura de blogs também tinha isso, né? Você entrar na lista de blogs indicados na coluna da direita era tipo, nossa, que coisa, né? E por que isso é importante? Porque a internet justamente são ilhas desconectadas a princípio. Então, qualquer tipo de curadoria facilita a navegação, né? E bem, a curadoria no início era tipo a galera pegando uma jangadinha, né, e atravessando as ilhas, né? E, enfim, pegando lá, colhendo os links que valem a pena, né? Enfim, era um pouco isso. Mas
Bem, em algum momento alguém fez uma coisa que é a mesma coisa que aconteceu no capitalismo, né? Que é o quê? Bem, talvez uma máquina consiga ser uma curadora mais humana do que os seres humanos. E de fato é isso que é o Google, né? O Google tem aquela coisa, tecnologia de procurar pelos links, né? De hierarquizar os sites a partir de quantas vezes o link dele aparece, enfim, tem alguma coisa assim, né? E é uma coisa brilhante, porque eu não sei se vocês lembram disso, mas assim, antes do modelo Google se tornar padrão, você ia nos Alta Vistas da vida, no Yahoo, enfim, no KD, e tinha várias técnicas para você fazer uns sites completamente irrelevantes aparecerem no início, que era tipo assim, era coisa de você botar números e letras tipo A e símbolos no topo do seu título do site. Eram umas coisas muito toscas que a gente até esquece que existiam, mas assim, era muito tosca. Inclusive, tipo assim, você ia na banca, vendia revistas, né, com dicas para você melhorar a sua posição nos buscadores, né? E com o Google isso ficou completamente relevante, né? Porque, claro que tem formas e tal, né? Mas o sistema do Google é inteligente porque ele tenta mimetizar os seres humanos, né? Que é o quê? Quanto mais referências uma coisa tem, melhor. Então ele tenta justamente criar uma máquina para um programa, né? Para meio que escavar a internet numa velocidade que a gente não conseguiria dar conta e produzir um índice geral, né? E aí quando você tem isso, aí de repente tudo muda, porque você não vai mais entrar na internet e ela ser uma ilha, e você precisa ir de uma ilha para uma outra ilha. Não, você vai ter um momento em que a página inicial de todo mundo vai ser o Google, né? Antes você tinha lá, eu tinha lá os meus fóruns, que era a minha página inicial, né? Meus fóruns de gamer. Mas de repente virou o Google. Porque o Google passava a ser o centro, né? E aí era aquilo, né? Por quê? Porque o Google era tipo assim, era uma ilha que se conectava a todas as ilhas, né? E aí você vê que algo já começa a mudar, porque antes as ilhas não estavam todas conectadas entre si, né? Você podia ir para todas as ilhas, claro, porque são cabos apenas, mas você não conseguia ir de uma ilha para qualquer ilha. Essa é a revolução do Google, né? E bem, depois disso, o pulo, né, para a rede 2.0, né, é simples. Por quê? Bem, antes a gente tinha uma ilha que se conectava a todas as ilhas e a rede 2.0 eu acho que ela é simplesmente uma variação do vetor, que é o quê? Se já está todo mundo ali entrando no Google, por que a gente então não faz um site no qual tudo reflete para dentro disso, né? Que seria, digamos assim, um continente, né? E só para, de novo, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver também com o processo do capital, do capitalismo. É muito, pelo menos para mim, é muito curioso como mimetiza, né? Porque tem uma coisa chamada subsunção formal e subsunção real, que o Marx fala. Subsunção formal é quando, digamos assim, né, você procura extrair valor a partir de trabalho, né? Subsunção real é quando o trabalho passa a ser constituído pensando na futura extração de valor. Então, assim, o trabalho se modifica, né? E eu acho que o que acontece na internet é uma coisa similar, porque sim, se a gente diz que a internet é a interiorização do exterior, né? Então, o que tem? Você tem o exterior, ele é interiorizado. O que é a rede social? Ela é a interiorização do exterior da própria internet, que é todos os sites começam a ter uma existência apenas a partir do momento que eles existem na rede social, né? Então, assim, é uma coisa louca, né? E eu acho que a gente vê isso de maneira mais clara numa rede tipo Instagram, que não sequer deixa você, não deixa nem você botar link, né? Só pode ter um link no Instagram e, né, link na bio. E quando você clica no link é horrível, porque é um link que abre aquele navegador horrível, né? Mequetrefe, né? É quase como se os aplicativos não quisessem que você usasse navegadores, né? Por quê? Porque o navegador é um fóssil da internet pré-continente, né? O navegador é é uma liberdade, porque você pode, se você bota os números certos, você vai para qualquer lugar sem precisar passar por nenhum aplicativo, né?
se você sabe, né? Se você é tipo o Neo, que fica só vendo tudo em código, né? Então, assim, o que que acontece? A internet, ela vira uma estrutura em que as coisas são duplamente interiorizadas a um ponto que é tão interiorizado que você começa a ter também uma espécie de internet que se constitui contra essa interiorização, né? Que é tipo uma internet contra a internet, né? Porque tem a sociedade contra o Estado, né? Então tem a internet contra a rede social. Não é uma internet que se dá fora da rede social, é uma internet que ativamente procura evitar esses processos de dupla interiorização, que é, por exemplo, a dark web, né? Que são aqueles sites que tentam ativamente burlar os buscadores, né? E que você só tem como acessar se você tem o link, né? Então, assim, fico me lembrando daquele jornalista que tentou acessar a dark web, né? E falou que ficou com vários vírus, né? Enfim, tipo, enfim, né? Mas, então, assim, eu acho que, primeiro, esse é o ponto, né? Que você tem esse é o primeiro ponto que eu queria marcar, né? Mas, assim, eu acho que isso que é uma coisa que a Patrícia Lockwood marca, né? Bem no texto dela. Esse movimento não se dá sem os seus efeitos. E eu acho que é isso que ela vai meio que acompanhando, né? Ela vai acompanhando o processo em que você tinha certas culturas que floresciam em condições ilhadas, né, insulares, né, para usar essa palavra bonita, que acho que eu nunca consegui usar direito, né, mas acho que agora coube, né? Você tinha culturas insulares e depois, quando você tem um continente, elas continuam ali porque elas já existem, mas elas são completamente tornadas ao avesso, né? E assim, como é que isso acontece? Né? Enfim, um pouco de novo, né? Anedotário pessoal, mas uma coisa esquisita dos fóruns, né, é que assim, você passava 2, 3 anos assim frequentando um fórum, sabendo tudo da vida das pessoas que frequentavam ele, você começava a elaborar uma cultura, você começava a escrever de uma certa forma, né? E de repente tudo morria e passava e aquilo é como se fosse outra vida, ninguém mais usava aquele fórum e de repente estava todo mundo em outro fórum e tá tudo bem. Por que estava tudo bem? Porque nada estava hiperconectado. Então, aquilo simplesmente passava, né? E isso é uma coisa que acontecia, né? Sim, os membros começavam a se reunir por causa de um tema, tipo jogos, né? Mas a Lockwood, ela fala de Cândida, né? Fórum dos usuários de Cândida. E os usuários que têm Cândida, né? E aí, no fundo, isso acaba gerando uma cultura específica, extremamente esquisita, mas que fica por isso mesmo, né? Só que qual o problema? O problema é que, bem, se isso não fazer a menor diferença, com a centralização das redes sociais, eu acho que isso começa com o Orkut, né? Porque o que é o Orkut? O Orkut, assim, é tipo o fórum de todos os fóruns, né? E aí o Orkut é uma coisa esquisita e talvez é por isso que é interessante, porque ele não conseguia não ser um fórum. E, e aí eu achava maravilhoso, né? Porque ele misturava as coisas de modo não harmônico, né? Porque você tinha aquelas... Porque muitas pessoas usavam o Orkut apenas como marcadores de perfil, né? Então, tipo assim, as comunidades que eu sou, elas eram apenas informações que eu quero que as pessoas saibam sobre mim, né? Então, tipo assim, eu quero que as pessoas saibam que eu estou numa comunidade chamada Lenin de Trades, né? Ou eu quero que as pessoas saibam que eu estou numa comunidade chamada Você Pode Comprar Lã a Qualquer Hora. Só que, assim, se você... O negócio é, no início do Orkut você tinha comunidades que eram como fóruns, comunidades feitas a partir de interesses. E aí essas comunidades tinham vida e tal, né? Eu participei de uma comunidade de literatura, que foi muito importante para minha formação e tal. Mas aí, por que as comunidades acabaram virando um perfil, né? Do tipo assim, bem, olha só, eu sou uma pessoa que estou numa comunidade sobre literatura, as pessoas começaram a criar comunidades que eram apenas para aparecerem em perfis, né? Tipo, você pode comprar lã a qualquer hora. Só que qual é a coisa doida? Essa comunidade que não tem nenhuma reunião, nenhum interesse, fora ser uma imagem para associar você, se você entrasse nela,
você ia ver que tinha uma vida social nessa comunidade. Isso é uma coisa que, assim, a maior parte das pessoas ignorava no Orkut, que essas comunidades acabavam, tipo, meio que por combustão espontânea, não, por combustão espontânea não, geração espontânea, gerando uma forma de socialização pautada no quê? Na pura socialização, porque não tinha nenhum interesse em comum ali, né? E eu acho que isso é, digamos assim, um germe do que a gente vai encontrar numa rede como o Facebook. Porque o que é o Facebook? O Facebook é uma rede social que você entra lá e ela já é um fórum sem nenhum tema, né? Que é o quê? Você tem um mural, né? Que era a palavra no início que eles usavam, né? Mas que depois virou feed, né? Não tem nenhum tema ali que reúne as pessoas. É a pura socialização. E eu acho que o que acontece, né? É que mesmo que depois você vá ter grupos que vão ser a partir de interesses, o Facebook ele torna explícito ou ele realiza, né, uma internet que é fundada apenas a partir da socialização e não a partir dos interesses, né? Isso é uma coisa esquisita, né? Porque isso eu acho que vai construir aquelas dinâmicas de subjetividade que a Gia Tolentino vai escrever, né? Que é, bem, eu estou numa rede social, eu não estou ali por nenhum interesse, eu estou ali apenas para ser um ser social. Então importa como eu vou aparecer, a performance fica girando em falso, né, o tempo inteiro, né? Não que a gente seja em falso, né, mas é como se a gente bugasse, né? E bem, eu acho que isso acaba afetando a performance que você tem nessas redes, né? Porque se antes você tinha uma subcultura que era orientada a partir do interesse, agora você tem apenas uma praça pública, né? Que é um espaço de ninguém, fora ser o espaço de realização de performance, né? Então, assim, não vou me deter muito nisso, porque isso foi um tema que a gente já falou, né? Mas eu acho que já dá para ver como se isso acaba se tornando o espaço de socialização principal, dá para ver como que isso vai, digamos assim, começar também a articular a vida offline, né? Porque, enfim, a gente começa a estar cada vez mais envolvido num tipo de socialização que apenas interessa a gente aparecer enquanto um ser social. E os efeitos disso no mundo real é o quê? É aquelas coisas bem crítica social foda, que o mundo não é real a menos que eu tire fotos e preste contas enquanto um ser social. Então preciso, só vale a pena sair se eu vou tirar foto. Enfim, essas coisas bem, aí o pessoal fica assim, né? Na verdade, você só se diverte quando você nem se lembra de tirar foto e blá 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 blá. Blá. Enfim, crítica social foda. Mas não apenas crítica social foda, né? Tem aqueles momentos como o que a Patrícia Lockwood vai descrever, né? Que é tipo assim, que você vai para um restaurante e aí você pede de propósito a pior comida que tem. Por quê? Para você ter uma história engraçada, né? E assim, tem pessoas que realmente se comportam assim, né? Como se elas estivessem na internet, né? Na vida real. Porque na vida real, você quer, porra, comer uma comida boa. E se você tiver uma história boa para contar, isso é um acaso, uma puta que pariu. Você quer comer uma comida boa. Mas você acaba meio que assim, a gente acaba sendo condicionado a meio que querer que essas histórias aconteçam, né? Por quê? Porque elas aumentam o nosso engajamento, né? E isso não é nem por maldade, né? Isso é simplesmente o fato de que a gente está cada vez mais condicionado por esse tipo de socialização, né? Então, assim, eu acho que a coisa que a Patrícia Lockwood vai falar, né? E eu acho que isso aparece quando ela fala aquela questão do cara tirando fotos e que vão aparecendo cada vez mais as bolas dele, né? É que a internet ela é um espaço tão esquisito e tão vazio que você começa a fazer coisas simplesmente porque elas podem ser feitas. E coisas mais esquisitas serem feitas se tornam um assunto simplesmente por elas serem factíveis, né? E qual que eu acho que é digamos assim, ponto mais chave disso, o ponto mais assim extremo disso, né? Isso aí quem me apontou foi um amigo, né? Mas eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o extremo dessa situação, né, que a gente faz as coisas porque elas são possíveis fazer, né, porque elas podem se tornar assunto, é o Kanye West falando
que talvez escravos foram escravos porque eles não tinham força de vontade. E eu acho que isso é difícil, né? Porque, enfim, é óbvio que é horrível o que ele falou, mas conhecendo a figura, né? Eu sinto que ele fez isso até como uma espécie de eu quero ver o que acontece no mundo se eu, enquanto um negro, envolvido com vários artistas negros que estão pensando, enfim, estão tentando reconfigurar a posição da subjetividade negra na cultura pop americana e blá 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 blá. O que acontece se eu falo aquilo que um branco fala, enfim, todas essas implicações. Não estou dizendo que ele pensou isso, porque eu acho que ele não pensa, e está tudo bem. Mas eu acho que está envolvido, porque o que acontece? Ele fala isso, e aí, de repente, todo mundo. É como se fosse assim, ele soubesse que você ia ter não apenas gente comentando e criticando, mas como se ia ter gente defendendo ele, e que isso ia fazer um mundo inteiro ser construído a partir dessa polêmica, né? Que a polêmica é quase como se ele fosse assim, olha só, uma pura polêmica. Eu vou visibilizar para vocês uma pura polêmica na mesma forma que uma tragédia é escrita, né? Porque a tragédia, ela tem como tema o quê? Sempre a dificuldade de decidir, o problema das decisões. Só que a gente, na nossa vida banal, essas decisões ficam invisibilizadas, porque a gente tem decisões banais. Só quando você tem situações em que, sei lá, você precisa matar o seu marido, mesmo que isso custe você sacrificar os seus próprios filhos, foda-se, pois o seu marido foi um escroto que resolveu casar com uma mulher mais jovem, né, que é o tema da Medea, ou, tipo, né, casei com a. Matei meu pai e casei com a minha mãe, né, que é o Édipo. São situações extremas, que não fazem o menor sentido, mas elas são situações que visibilizam a estrutura decisória. Né? Assim como eu acho que o Kanye West, quando ele fez isso, eu acho que ele meio que visibilizou também a forma pura da polêmica. Né? E que é o quê? Que é a situação tá tão esquisita que a gente está simplesmente procurando coisas que possam gerar efeitos. Né? É uma socialização pela socialização. Né? É uma socialização que fica vazia. Né? Por quê? Porque a rede social, né, ela é diferente do fórum, ela não é organizada em torno de interesses. Então, assim, não tá a galera ali discutindo se a Nintendo é melhor do que a Sony. A galera tá simplesmente disputando o seu ser enquanto um ser social, né? Enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu acho que aparece, né, no texto da Lockwood. Enfim, eu tô sempre assim comentando a partir do texto, tá, gente? Então assim, às vezes eu não vou referenciar, mas é tudo coisas que foram instigadas por esse texto, né? Mas tem um outro efeito que eu acho é que o feed, né, se por um lado ele facilita a gente acessar tudo, ele também facilita com que a gente esqueça tudo, né? Não sei se vocês já tiveram que fazer essa tarefa ingrata. No Facebook deve ser horrível. No Twitter eu até consigo fazer. Eu, pelo menos, nunca tive esse problema. Mas no Facebook deve ser horrível você procurar alguma coisa que você postou no passado, né? E parece que, né? Sempre quando parece é porque é, né? Parece que a coisa é feita para que você não consiga recuperar, né? Então, assim, a Lockwood descreve isso, né? Tipo assim, certos memes parecem vidas passadas, né? E de fato, por quê? Porque as coisas são estruturadas de tal forma que apesar de você ter tudo disponível, o feed faz com que o passado não seja recuperável, né? Então, sei lá, tipo, há um ano e meio atrás, tava todo mundo fazendo piada com o Assessor 2, né? Por causa dos vazamentos da Intercept, né? Como é que é? Eu quero um Assessor 2 na minha vida, eu preciso de um Assessor 2 para me dar uns toques, enfim. E quem vai se lembrar disso hoje em dia? Né? Ninguém. Ninguém se importa. Parece uma piada até meio sem graça, mas naquela época era tudo, entendeu? Tava todo mundo fazendo piadas toscas com isso, né? Enfim. Então, uma coisa que eu acho interessante também é que um dos outros efeitos dessa estrutura nova é que as coisas se tornam todas muito rápidas, né? Muito fugazes. E isso acaba também revelando
um outro elemento que eu acho que é genial que a Lockwood fala, né? Que ela diz o que é então essa estrutura da internet a partir dessa dinâmica das redes sociais fugazes. Ela é uma estrutura em que um grande olho olha para um grande texto, né? Essa é a mente coletiva, né? O que é a internet enquanto uma atividade coletiva? Ela é a análise de um texto. Mas não é a análise de um texto por uma pessoa. É aquela polêmica no qual você se junta porque está todo mundo falando dela, então você não tem como não dar um pitaco sobre ela. E a sua posição ela é relevante. Ela não é importante. O que é interessante ali é que está todo mundo olhando por uma coisa e pode ser assim, sei lá, pode ser o governo Bolsonaro, pode ser, sei lá, Covid, ou pode ser, sei lá, tipo, o novo clipe da Lady Gaga, ou sei lá, ou algum meme ou alguma fanfic que estourou, não importa. A questão é que, bem, se o assunto é o que menos interessa, a gente vai cada vez mais, para fins de participar, entrar nessas dinâmicas em que vai ter uma espécie de subjetivação que não é apenas uma subjetivação individual, mas é uma subjetivação coletiva, né? Em que a gente é na medida em que a gente participa do tribunal da internet, né? E assim, eu acho essa expressão no coronga, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso mesmo. É um tribunal, literal, né? A gente está todo mundo, tem sempre um réu e a gente está todo mundo julgando, né? E claro, e pode ser as coisas mais relevantes, né? Não precisa ser nada demais, né? Mas eu acho que essa estrutura que a gente vê surgindo a partir desse desenvolvimento da internet é o quê? É ao mesmo tempo a dinâmica dos feeds, mas eu acho que assim, o fato de que tem um objeto ainda, mas esse objeto pode ser ocupado por qualquer coisa, eu acho que isso é um resquício da estrutura anterior da internet, né? Que a gente ia nela para discutir temas que a gente se interessa. Mas aí no final a gente discute qualquer coisa, porque o que a gente interessa pra gente é só socializar. E aí fica essa estrutura meio esquisita, né? Em que você tá falando sobre tudo e nada ao mesmo tempo, né? E nada importa muito, né? Tanto que ao mesmo tempo essas coisas são sempre esquecidas, são sempre soterradas. E aí você vai só para a próxima formação subjetiva, né? Só para o próximo tema, para o próximo problema, para a próxima treta, enfim. A um ponto que você sequer consegue. Às vezes você se pergunta, gente, para que eu estou fazendo isso, né? Por quê? Porque você é dragado para um movimento que está para além de você, né? E isso que eu acho que é o esquisito. É desorientador isso. Porque como é que você vai, assim, você é como se a gente fica agindo contra o nosso desejo, né? A gente se pergunta, qual é o nosso desejo? Eu não sei. Se eu estou sendo carregado por isso, talvez o meu desejo seja isso, né? E aí eu acho que é nesse ponto que a gente vê como é que essa estrutura é desorientadora. Porque a gente vai fazendo coisas que não são da nossa vontade. E aí é por isso que eu acho que às vezes faz sentido você começar a ver por que você tem alguns perfis, uns tipos de perfis, que são, é, de maneira hiper estreita, temáticos, né? Por quê? Porque você se manter preso num tema só, você se manter preso numa certa treta só, é uma forma de você não ficar sendo carregado pela corrente, né? E assim, é claro que eu concordo com você, Agda. Eu acho insuportável isso, né? Eu prefiro ser dragado pelo mar, eu acho. Mas assim, mas eu acho que são umas formas de você tentar evitar um problema. Porque, de fato, é cansativo. Eu acho cansativo. Eu não sei qual é essa. Agora tá rolando umas 1000 tretas agora na internet. Estão tentando cancelar o Jones Manuel porque ele é um pedófilo ou ele apoia fachos, mas ele é comunista, que critica liberais e está sendo cancelado pelo cara que quer vender órgãos. Enfim, eu juro, assim, ontem eu entrei na internet e ontem foi um dia que eu passei meio fora. Quando eu olhei assim, entrei no Twitter, eu me senti no Rashomon, sabe? Não sei se vocês já viram Rashomon. É maravilhoso. Porque é um filme muito mocoronga. Porque é basicamente assim: são 3 pontos de vistas sobre uma mesma situação e os 3 são incongruentes. E aí você pensa assim: poxa, que besteira, isso não faz sentido. Mas aí eu tentei acompanhar a treta de ontem, quando eu cheguei, e eu me senti: com quem que eu concordo? Eu não sei. Nada faz sentido.
todos os lados parecem estar certos. E aí? Né? Enfim, né? Kurosawa conseguiu captar aí do jeito mais tosco, ou seja, justamente como a filosofia faz, né? Problemas, né? Então, assim, eu acho que é interessante analisar isso, esse movimento standard, né, de ser levado com a corrente, porque ele ajuda a gente também a entender alguns dos efeitos individuais, né? Se você tem essa forma de subjetivação coletiva que a internet, eu acho que meio que proporciona, eu acho que dá para entender algumas formas de reação, né? Bem, e eu acho que tem dois efeitos principais, né, dessas reações que a gente pode falar que um é, digamos assim, um nível existencial e o outro é um nível, digamos assim, político, né? E assim, quanto a esse existencial, né, só um detalhe assim, né? É que apesar de você ter essa estrutura de formação de um olho coletivo, né, é importante notar também que o olho ele se apresenta como total, então parece sempre que se você não está envolvido nessa polêmica, você está por fora, mas a verdade é que eu acho que esse olho é apenas um megazord entre tantos olhos, né? Então, assim, o golpe de vista que a gente sofre é que a gente, ao mesmo tempo, sabe que dá para se manter alheio a essa polêmica, porque tem outras trocentas polêmicas acontecendo simultaneamente, mas elas fazem a gente achar que não tem nenhuma polêmica fora essa, e que se a gente está fora dessa polêmica, a gente não existe, né? Então, eu acho que não apenas a internet é essa formação do sujeito coletivo, mas é uma pluralidade de sujeitos coletivos que estão também disputando, né? Então, eu acho que realmente são tipo megazords, né? Megazords porque, enfim, não sei se vocês lembram, né? Mas no Power Rangers você tinha os Zords, que jamais serviam para nada, né? A única função dos Zords era eles se juntarem no Megazord. Maravilhoso isso, né? Enfim, que é basicamente o que é o Megazord, né? A parte, o todo é maior que a parte, né? Todo é maior que a soma das partes. Essa é a grande lição do Power Rangers. E aí você tinha batalha, né? Entre os Megazords e os demônios lá do mal, né? Enfim, a Rita, né? Eu lembro da Rita. E a Rita também tinha um marido, né? Que era um parecido com um demônio. Enfim. Mas assim, beleza. Então você tem essa situação. E aí, quais são os efeitos disso, né? Bem, eu acho que no nível existencial, eu acho que você tem uma mudança nessas estruturas. É que se inicialmente a internet era uma estrutura para a gente expressar a nossa subjetividade, e isso aparece o quê? Aparece a gente indo para fóruns, né? Que é o quê? Nossos interesses. Mas aparece também, digamos assim, no Fotolog, né? Que é o ápice dessa expressão individualista, né? Tipo, a minha vida. A gente acaba, quando a gente acaba sendo dragado para essa vida coletiva, a gente acaba expressando o quê? Os desejos de quem? Sei lá, de ninguém, né? De um algoritmo, talvez, que tenta produzir uma imagem genérica de quem nós somos a partir da nossa semelhança com outras milhões de coisas que ele sabe que vão atrair nossa atenção, né? Então, assim, os sujeitos, eu acho que eles não se expressam mais, mas eles acabam apenas expressando um movimento cada vez mais genérico, né? É como se tornar-se a si mesmo fosse você se tornar mais um. E isso digamos assim, né, um horror para uma estrutura que, digamos assim, tinha como mote, assim, né, um espaço para você poder ser você mesmo, né? Mas acho que além disso, tem um outro efeito, né, que eu acho que a gente pode falar, né, que é o quê? Bem, uma das coisas que se fala muito hoje em dia é sobre o colapso de contexto, né? Que a internet ela ajuda a colapsar o contexto, ou seja, as coisas são facilmente retiráveis do contexto. E eu acho que isso tem dois efeitos que ajudam a intensificar o processo de banalização das subjetividades. O primeiro é o quê? Se tudo pode ser retirado do contexto, isso significa que tudo que você fala na internet é perigoso. Então, assim, se tudo é perigoso, você vai tomar cuidado. E assim, a gente pode achar que a gente não está tomando cuidado, mas a gente está sempre tomando cuidado, né? Enfim, é uma natureza, é uma segunda natureza, né? A gente não percebe, a gente evita postar certas coisas. Todo mundo tem coisas que evita postar,
né? Enfim, nem que seja eu quero evitar ser uma pessoa consistente, né? Enfim. Então, assim, não tem como. É inevitável. E qual é a consequência disso? Se está todo mundo com medo de cometer certos deslizes, é inevitável que as pessoas comecem a se parecer ainda mais, né? Porque vocês vão estar todos evitando a mesma coisa, né? Ainda que possam ser coisas diferentes, dependendo de quem você vai sempre ter uma série de pessoas que vai estar evitando ser confundido, né? E aí, nesse processo de evitar ser confundido, de evitar ser tomado por X quando você é Y, as pessoas acabam se tornando mais cautelosas e mais genéricas, né? As suas inconsistências reais, elas já são meio que domadas, né? Embora, na verdade, é aquele negócio, né? A nossa originalidade está em como a gente doma as nossas inconsistências e blá 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 blá, blá, né? Aquela coisa do Freud, né? A nossa liberdade está nas escolhas das neuroses que a gente toma, né? Enfim, né? Mas eu acho que também tem um outro sentido, e eu acho que a Lockwood ela menciona isso muito bem, né? É que assim, o colapso de contexto significa também que qualquer história ou anedota é transportável. E tem um outro sentido disso, que é o seguinte: tudo que pode ter acontecido na sua vida já aconteceu com alguém na internet e já aconteceu melhor. Isso é horrível, né? Não importa. Tudo que você fez, sempre vai ter algum filho da puta que vai chegar e vai chegar, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com fulano. Eu caí num poço. Mas fulano caiu num poço e aí dentro do poço ele caiu dentro do segundo poço e ele foi comido vivo por crocodilos e sobreviveu. É um saco isso. Mas isso é o que também? Isso é a internet chegando na nossa cara que, além de tudo, as nossas histórias singulares, elas são também banais, né? E claro, a gente pode aprender a lidar com isso, né? Mas a internet está jogando o tempo inteiro para a gente que a gente é apenas mais um, né? Às vezes até um ponto que a gente tenta, digamos assim, né? Assumir isso, né? Mas enfim, e por que isso é relevante para a grande questão, né? Porque quando você é banal, você perde eixos de referência, né? Você está completamente, você não tem critério de diferenciação, né? Se tudo é genérico, se tudo é igual, você não consegue saber. E eu acho que é por isso que os nichos vão se formar, né? Porque o nicho é uma forma de pegar essa banalidade e dar uma afirmação positiva para ela, né? A indiferença se torna uma diferença específica, né? Enfim, mas isso às vezes assim, qual a consequência disso, né? Que eu acho a consequência é que a gente às vezes vê as pessoas assumindo certas identidades que às vezes nem deveriam ser identidades assim no sentido forte do termo, né? Tipo, eu entendo, mas eu acho esquisito que alguém estruture a sua vida enquanto fã, sabe? Eu fico muito chocado com uma matéria, uma vez que eu li há uns 5 ou 6 anos atrás. Era quando estava rolando o Big Brother, que teve o casal Clarissa. Não sei se vocês lembram, mas assim, era um casal de mulheres que estavam juntas, né? Enfim, elas eram bis e uma delas, inclusive, era casada fora da casa, né? Mas elas tinham uma relação que era um namoro, né? Enfim. E aí você tinha uma fanbase enorme que votava e elas venciam tudo e tal. A Clara era famosa porque ela era cam girl, né? Por isso que ela foi chamada para o Big Brother. E o que aconteceu no final? Você tinha mais gente que gostava da Clara do que da Vanessa, que era meio pomba, de fato. E assim, mas o que eles fizeram? A fanbase. A fanbase decidiu votar na Vanessa. Por quê? Porque a Clara era casada e tinha um filho. Então eles achavam que tinha mais chance da Vanessa dividir o dinheiro com a Clara do que a Clara dividir o dinheiro com a Vanessa. E aí eles votaram e venceram. E aí, logo em seguida eu estava assim meio atordoado com isso. Eu li uma matéria maravilhosa sobre a fanbase do John Green.
Que é engraçado, porque, tipo assim, é isso, uma série de pessoas. Porque o John Green, né, o escritor, ele é mais famoso, ficou mais famoso. Ele ficou famoso por ser um youtuber mais do que por ser um escritor, né? E aí, bem, ele conseguiu, ele e o irmão dele, né, o Hank Green, eles meio que fizeram e tal, youtubers que eram meio assim, felizes, fofinhos e tal, contra bullying e tal. E aí acabou se reunindo uma comunidade no entorno deles que era contra bullying e tal. Só que acontece, essa comunidade contra bullying ficava fazendo bullying com quem tinha qualquer crítica aos irmãos Green. E às vezes nem era uma crítica, assim, né? Era só um comentário divergente, né? Então, assim, é engraçado, né? Porque você tem situações banais, que é você ser inseguro, e a coisa se cristaliza como uma identidade positiva, que por sua vez acaba sendo, de certa forma, até contra, né? Você começa oprimindo outros grupos, né? E eu acho que isso expressa também um dos efeitos políticos, né? Dessas formas de subjetivação que o Lockwood vai descrever, né? Que é o quê? É que, além da internet ser um espaço, assim, digamos, em que as pessoas se articulam para propagar ideias políticas, o mais interessante, eu acho, é que você também tem um movimento na estrutura das redes, né, que vai propagar não nenhuma ideia política específica, mas uma espécie de forma de organização social que é própria à maneira como a internet se elaborou, né? Que é o quê? Eu acho que a gente vê isso sobretudo na maneira como certos grupos conservadores de direita se elaboram e constituem pelo simples fato de que você pode dizer algumas coisas, de que você pode fazer algumas brincadeiras, de que você pode fazer piada nazista e achar que você não é nazista por causa disso, né? E assim, eu acho que isso tudo tá fundamentado, né? Por isso que eu falei aqui no início, naquela dinâmica de que, como a internet é um espaço de socialização vazio, ela acaba sendo até um convite, né, para você falar qualquer coisa, né? Só que qual é o problema? Quando você fala qualquer coisa, essa coisa sai do campo de possibilidades e se torna real, né? É que nem o ato falho do Freud. Até você dizer aquilo, aquilo não tinha o menor significado na sua vida. Mas depois que você disse, não tem como ignorar que você escolheu falar essas coisas diante de todos os outros falhos, atos falhos que você podia ter tido, né? Porque o que o ato falho é? Né? E é isso que é interessante, né? O ato falho é o quê? É uma prova de que a linguagem não se reduz aos signos, né? Por quê? Se a gente leva a sério a linguística, as relações de palavras são relações puramente diferenciais que, levadas ao extremo, não têm a menor relação com o som. O som é apenas um suporte material que mais atrapalha do que possibilita a linguagem. Mas o ato falho, e quem fala isso muito bem é o Mladen Dolar, que é um hegeliano lacaniano amigo do Zizek, que fala, ele vai falar que o interessante é o quê? É que o ato falho é o momento em que a voz fala, não, esse som é parecido, o som, você quer falar uma palavra tal, que tem um significado muito específico, que não tem nada a ver com um significado outro, mas aí como o som é parecido, mas lembra, o som não é a linguagem, como o som é parecido, você fala uma palavra ao invés de outra. Só que qual o problema? A partir do momento que você falou essa outra palavra, surge a pergunta, mas por que essa e não outra? Né? Por que essa palavra com som parecido e não qualquer outra? E aí, né, tem toda aquela coisa, né, de, enfim, a coisa se torna uma realidade, né? Por isso que às vezes por isso que é bom às vezes não falar certas coisas, não pronunciar. Porque quando você pronuncia elas, elas se tornam mais realidade. Então assim, você não faz piada de nazista, nem que seja de brincadeira, porque vai que você gosta, né? Essa é a questão. Ninguém sabe se você vai gostar ou não, né? E é isso que acontece. Né? Você tem um vazio ali que quer tanto assim ser ocupado das formas mais pitorescas, radicais, como botar as minhas bolas na internet, que às vezes você ocupa esse vazio fazendo piadas nazistas. Né? E aí o que acontece? Aquilo que era piada, que era uma brincadeira, se torna realidade. Né? Mas eu acho que
é engraçado, porque o conservadorismo, às vezes, parece isso, né? Parece esse movimento, pelo menos alguns tipos de conservadorismo, né? De você levar algumas piadas a sério, né? E só para não terminar isso de uma forma assim muito nefasta, eu não acho que isso é necessariamente ruim, não. No sentido de que eu acho que isso é uma situação ambígua. Porque também tem memes e piadas que você começa fazendo de sacanagem e que de repente você vê que, caralho, isso é bom, né? É tipo aquela piada da pessoa que convence que o comunismo é melhor por uma simples piada. Que é tipo assim, tipo, que coisa horrível, uma sociedade igualitária, onde todo mundo tem espaço, onde não existe pobreza, onde, enfim, você começa a fazer brincadeiras com isso, e aí você começa a pensar, não, mas isso de fato é bom, né? Eu quero ter uma sociedade livre, igualitária, justa, que não tenha preconceito de nenhum tipo, né? Então, assim, eu acho que é, esse vazio... E por que eu acho que a internet não apenas não cria esse espaço? Porque, na verdade, eu acho que essa estrutura de vazio, a internet apenas exponencializa ele. Né? Essa coisa de você ter uma coisa que pode ser realidade, mas aí você fala e ela se torna mais realidade a partir do momento que você fala. Né? Porque o Freud fala de ato falho antes de ter internet. Né? Então, eu acho que a internet apenas exponencializa e torna visível essas estruturas. Né? De que as organizações sociais, as formas como a gente se relaciona, a própria política, muitas vezes, ela tem esse começo meio arbitrário, meio que a gente resvala, né? Isso é perigoso, né? Isso é, digamos assim, não apenas perigoso, mas é complicado, né? E assim, e o ruim que a gente sabe, né, é que como é que a gente combate os efeitos negativos, né? Não tem como, né? O máximo que a gente consegue fazer é fazer, né, a cultura de denúncia, né, como a Lockwood fala. Mas a cultura de denúncia é só dar mais força para esse signo, é só fazer com que a própria internet preserve em sua forma de expansão, né? Então, assim, é uma situação complicada. E eu acho que é por isso que o texto da Lockwood termina de uma forma até meio esquisita, né? Que ela fala, tipo, será que isso vale a pena? Será que era melhor a gente ter um mundo em que nada disso existisse, né? E ela faz uma espécie de elegia ao passado, né? Mas eu acho que, e assim, até para fechar aqui hoje, né? Se ela termina assim, não é porque ela quer uma resposta sim ou não. Eu acho que a pergunta é um convite para entender essa situação. Né? E eu acho que esse texto é uma tentativa disso, né? De entender como esse mundo ele é perigoso, né? Mas ao mesmo tempo não é só a internet, né? Eu acho que se a gente lê um pouco o texto, a gente vê que a internet apenas exponencializa coisas que já estavam lá, né? E isso é o seu perigo, né? E é isso que talvez assim a questão não é ser ludita, né? Não um ludismo bobo que acha que tem que destruir a técnica. Não é a internet que faz essas coisas, somos nós, né? E isso é difícil, né? Acho que isso realmente põe questões, né, que são também questões que, bem, se a gente se estrutura e se orienta assim, dessas formas, se a gente organiza as subjetividades assim, porque essa estrutura é muito doida, né? Mas ao mesmo tempo essa estrutura ela está só ampliando e intensificando desorientações que a gente já tem no mundo real, digamos assim, né? Ela não é nada de novo, né? E talvez isso seja mais difícil de aceitar. Porque quando a gente diz que a internet é algo completamente novo, quando a gente diz que ela é uma situação nunca antes na história desse país, aí tudo bem, né? Aí é fácil você lidar com o problema. Porque, sei lá, ajusta o algoritmo, treina ele para não ser racista, né? Mas é aquele problema, né? Se o racismo tá na gente, digamos assim, né? Porque eu tô falando isso do racismo porque você estava tendo aquela questão que as pessoas estavam brincando com o algoritmo de recortar imagens do Twitter. Que se você botava uma pessoa branca, tipo assim, se você botava uma, digamos assim, uma imagem que de um lado tinha uma pessoa branca e de outro tinha uma pessoa negra, ele sempre ia selecionar para aparecer a pessoa branca. Mas assim, é,
não é apenas uma questão do algoritmo, né? Tem a questão de que a gente tem discursos estruturados de modo racista, né? Isso é complicado, né? Então a internet não é a solução não é do ponto apenas na internet, né? Isso é uma merda, porque aí significa que a gente tem que resolver a vida em sociedade, né? E aí é um problema muito pior, né, pra gente. Mas estava pensando assim, desculpa, Rafa, eu posso fazer uma pergunta? Deixa eu Eu só. estava pensando. Tá. Ai, desculpa. Não, Não, fala, deixa eu fala, só. desculpa. É porque eu tô só. Mas eu vou fechar, porque eu tô. Enfim. É, Mas enfim, gente, é só para terminar aqui, para terminar o ponto da gravação também, porque para a gente poder, para quem for ver, o pessoal que for ver no link, né? Só para terminar, então, que, enfim, essa estrutura, eu acho, de desorientação, ela não é uma estrutura restrita à internet, né? E é por isso que o próximo texto que vai ser lido é um texto que tenta elaborar alguns dos problemas de você lidar com uma vida multiescalar, em que você tem muitas escalas. Então, eu acho que vai ser um texto que vai dar um complemento interessante, justamente porque ele não lida apenas com a internet, né? E isso conecta com o que eu estou falando agora, né? Que eu acho que isso não é um problema apenas na internet, né? A internet, eu acho que apenas visibiliza um tipo de desorientação mais específica. Mas, enfim, vou parar aqui a gravação e agora a gente pode continuar, tá? Espera aí.